Jó, capítulo 33. Portanto, Jó, ouve por favor meus dizeres e dá ouvido a todas as minhas palavras. Eis que já abri minha boca, minha língua já fala debaixo do meu céu da boca. Meus dizeres pronunciarão a integridade do meu coração e o puro conhecimento dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Se puderes, responde-me, dispõe-te perante mim e persiste. Eis que para Deus eu sou como tu, do barro também fui formado. Eis que meu terror não te espantará, nem minha mão será pesada sobre ti. Certamente tu disseste a meus ouvidos, e eu ouvi a voz de tuas palavras que diziam: Eu sou limpo e sem transgressão. Sou inocente e não tenho culpa. Eis que Deus buscou pretextos contra mim e me tem por seu inimigo. Ele pôs meus pés no tronco e observa todas as minhas veredas. Eis que nisto não foste justo. Eu te respondo, pois Deus é maior que o ser humano. Por que razão brigas contra ele por não te dar resposta às palavras do ser humano? Contudo, Deus fala uma ou duas vezes, ainda que o ser humano não entenda. Em sonho ou em visão noturna, quando o sono profundo cai sobre as pessoas e adormecem na cama. Então o revela ao ouvido das pessoas e os sela com advertências, para desviar ao ser humano de sua obra e do homem a soberba, para desviar a sua alma da perdição e sua vida de passar pela espada. Também em sua cama é castigado com dores, com luta constante em seus ossos, de modo que sua vida detesta até o pão e sua alma a comida deliciosa. Sua carne desaparece da vista e seus ossos que antes não se viam aparecem. Sua alma se aproxima da cova e sua vida dos que causam a morte. Se com ele, pois, houver algum anjo, algum intérprete, um dentre 1000, para anunciar ao ser humano que lhe é correto, então Deus terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o para que não desça a perdição, já achei o resgate. Sua carne se rejuvenescerá mais do que era na infância, e voltará aos dias de sua juventude. Ele orará a Deus que se agradará dele, e verá sua face com júbilo, porque ele restituirá ao ser humano sua justiça. Ele olhará para as pessoas e dirá: pequei e perverti o que era correto, o que de nada me aproveitou. Porém Deus livrou minha alma para que eu não passasse a cova, e agora minha vida vê a luz. Eis que Deus faz tudo isto 2 ou 3 vezes com o ser humano, para desviar sua alma da perdição e o iluminar com a luz dos viventes. Preste atenção, Jó, e ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tiveres o que dizer, responde-me. Fala porque eu quero te justificar. E se não, escuta-me, cala-te e eu ensinarei sabedoria. Jó capítulo 34. Eliú respondeu mais dizendo: ouvi, vós sábios, minhas palavras, e vós inteligentes, dai-me ouvidos. Porque o ouvido prova as palavras, assim como o paladar experimenta a comida. Escolhamos para nós o que é correto, e conheçamos entre nós o que é bom. Pois Jó disse: eu sou justo, e Deus tem me tirado o meu direito. Por acaso devo eu mentir quanto ao meu direito? Minha ferida é dolorosa mesmo que eu não tenha transgressão. Que homem há como Jó, que bebe o escárnio como água, e que caminha na companhia dos que praticam maldade e anda com homens perversos? Porque disse: de nada aproveita o homem agradar-se em Deus. Portanto, vós, homens de bom senso, escutai-me. Longe de Deus esteja a maldade, e do Todo-Poderoso a perversidade. Porque ele paga ao ser humano conforme sua obra,
e faz a cada um conforme o seu caminho. Certamente, Deus não faz injustiça e o Todo-Poderoso não perverte o direito. Quem o pôs para administrar a terra? E quem dispôs a todo mundo? Se ele tomasse a decisão e recolhesse para si seu espírito e seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o ser humano se tornaria em pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto. Dá ouvidos ao som de minhas palavras. Por acaso quem odeia a justiça poderá governar? E condenarás tu ao poderoso justo? Pode por acaso o rei ser chamado de vil e os príncipes de perversos? Quanto menos aquele que não faz acepção de pessoas, de príncipes, nem valoriza o mais rico que o pobre, pois todos são obras de suas mãos. Em um momento morrem, e à meia-noite os povos são sacudidos e passam, e o poderoso será tomado sem ação humana. Porque seus olhos estão sobre os caminhos do homem, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte em que os que praticam maldade possam se esconder. Pois ele não precisa observar tanto ao homem para que este possa entrar em juízo com Deus. Ele quebranta os fortes sem precisar de investigação e põe outros em seu lugar. Visto que ele conhece suas obras, de noite os transtorna e ficam destroçados. Ele os espanca à vista pública por serem maus, pois eles se desviaram de segui-lo e não deram atenção a nenhum de seus caminhos. Assim fizeram com que viesse a ele o clamor do pobre, e ele ouvisse o clamor dos aflitos. E se ele ficar quieto, quem o condenará? Se ele esconder o rosto, quem o olhará? Ele está, quer sobre um povo, quer sobre um único ser humano, para que a pessoa hipócrita não reine e não haja ciladas ao povo. Porque não tão somente se diz, suportei teu castigo, não farei mais o que é errado. Ensina-me o que não vejo. Se fiz alguma maldade, nunca mais a farei? Será a recompensa da parte dele como tu queres para que a recuses? És tu que escolhes e não eu. O que tu sabes, fala. As pessoas de entendimento dirão comigo e o homem sábio me ouvirá. Jó não fala com conhecimento e às suas palavras falta prudência. Queria eu que Jó fosse aprovado até o fim, por causa de suas respostas comparáveis às de homens malignos, pois ao seu pecado ele acrescentou rebeldia, ele bate as mãos de forma desrespeitosa entre nós e multiplica suas palavras contra Deus. Apocalipse capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras e teu trabalho e a tua paciência, e que tu não podes tolerar os maus, e provaste aos que dizem ser apóstolos e não são, e reconheceste que eles eram mentirosos, e suportaste sofrimentos, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Mas eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então lembra-te de onde tu caíste, e arrepende-te, e faze as primeiras obras. Senão em breve eu virei a ti, e tirarei teu castiçal de seu lugar, se tu não te arrependeres. Mas isto tu tens, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E escreve ao anjo da igreja dos de Esmirna. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e vive. Eu conheço tuas obras e aflição, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem serem judeus e não são,
mas na verdade são sinagoga de Satanás. Nada temais das coisas que virás a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós em prisão, para que sejais tentado. E vós tereis aflição de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. E escreve ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu conheço tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E tu retens meu nome, e não negaste minha fé, até mesmo nos dias em que Antipas, que era minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas eu tenho algumas poucas coisas contra ti. Que tu tens lá os que retêm a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a colocar meios de tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios aos ídolos e cometessem pecados sexuais. Assim, tu tens alguns que guardam a doutrina dos nicolaítas, a qual eu odeio. Arrepende-te, senão em breve virei a ti e batalharei contra eles com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe darei de comer do maná escondido, e lhe darei uma pedrinha branca, e na pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. E escreve ao anjo da igreja que está em Tiatira. Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e seus pés semelhantes a um valioso metal reluzente. Eu conheço tuas obras e amor e serviço e fé e tua paciência e tuas obras, e que as últimas são mais que as primeiras. Mas eu tenho algumas poucas coisas contra ti. Que tu deixas a mulher Jezabel, que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos, para que façam pecados sexuais e comam dos sacrifícios aos ídolos. E eu dei a ela tempo para que se arrependesse de seu pecado sexual, mas ela não se arrependeu. Eis que eu a lanço a uma cama e aos que cometem adultério com ela em grande aflição, se não se arrependerem de suas obras. E aos filhos deles eu os matarei de morte, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que investigo os rins e os corações, e a cada um de vós eu darei segundo vossas obras. Mas eu digo a vós e aos outros que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem as profundezas de Satanás, como dizem, eu não porei outra carga sobre vós. Mas o que vós tendes, retende até que eu venha. E ao que vencer, e guardar minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e as dominará como vara de ferro, como vasos de oleiro serão quebradas em pedaços, assim como eu também recebi do meu Pai. E eu lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Concluímos a leitura do dia 240 do nosso plano de leitura bíblica. Agradeço a sua motivação e companhia nesta leitura. Quem chegou aqui agora e quiser fazer essa leitura junto conosco, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho para ser avisado quando um novo vídeo for postado. Por hoje eu fico por aqui, peço as bênçãos de Deus sobre a sua vida, que Ele te encha de sabedoria, de conhecimento e de transformação. Até amanhã, se assim Ele nos permitir.